O assunto. É claro que a gente vai falar daqui a pouco a respeito da convocação da seleção brasileira. Mas o Flamengo aí ele foi extremamente lesado e prejudicado pela seleção brasileira. Gabigol e o Rodrigo Caio. Ah, e o Grêmio também. Todos os times aí que tiveram jogadores convocados. E o Vasco da Gama que perde o Thales Wagner, o Renier do Flamengo, série sub-17. É por isso que eu falei, Pascoal, a gente vai conversar. Mas, gente, é que a gente tá falando do Flamengo. Eu tô citando o Flamengo porque o papo agora tá no Flamengo. Daqui a pouco a gente vai falar a respeito dos outros times que também tiveram jogadores aí convocados. Olha aí. Olha que é isso aí. Você acha que você é Fernando de Noronha? Isso é Praia Grande, amigo. Ô, bacana, olhando de cima até você fica bonito. Olha aí, de cima, olhando forte. Por exemplo, se eu tiver... Atrás do exército ali. Cidadão, se eu tiver, por exemplo, a 100 metros de distância de você e olhar, eu vou falar que você é estranho desse jeito. Olha essa falta desse visual aí. O negócio isso aí, no mínimo, é uma Liga dos Campeões das Praias. Tá maluco? Isso é um brincalhão, é o Série B. Série B é aquelas ilhas desertas que você vai que não tem nada. Da grande barreira de corais, bacana. Você já ouviu falar de Fernando de Noronha? Já vi. Olha ali no canto, ali também tem coral. Ali na virada do pontão. Vai fazer um stand-up ali pra você ver. Mostrar o... Tomara que o Marquinhos pula ali. O negócio é o seguinte... Chega de praia, tá falando. Foi jantado. Falar do... Passou vergonha. Negativo. Jesus amado, vai. O negócio é o seguinte, pra falar do Flamengo, Pascoal, daqui a pouco a gente vai falar a respeito dos outros times também que perderam jogadores, mas já que o papo ainda tá no Flamengo, cara, na boa, o Tite... Ele dá um baita tiro no pé. Eu entendo também que o Tite tá com o dele na reta, então ele é obrigado também a convocar o que ele acha que tem de melhor. Mas, cara, na boa. Fazendo média. Clubes de futebol, mas, Paulo Lima, a gente sempre critica o Tite, não deveria ter convocado, deveria ter convocado. Se a gente tivesse no cargo de técnico da seleção brasileira e sabendo que a gente corre risco, que o Tite acabou de ganhar uma Copa América, empatou um amistoso e perdeu outro, todo mundo já começa a criticar novamente. Então o Tite, ele, na visão dele, tem que convocar o que São tem de melhor. São duas seleções africanas que não são fracas, hein? Então, ele uma convoca o que ele tem de melhor, porque seleção, entende que ele também está sendo questionado, então ele não vai dar a sopa pro azar, ele quer continuar como técnico da seleção brasileira, então ele vai convocar o que ele tem à disposição. Mas os dirigentes de futebol, Pascoal, eles precisam tomar vergonha na cara e não aceitar esse tipo de situação que acontece no futebol brasileiro. Não pode, mano. Pascoal, data não FIFA, pode você tem que liberar. Mas é que tá, Pascoal. Não pode, Não mano. realize o campeonato, então, em datas FIFA. Então, você não pode ter... Isso Pascoal, é uma organização. Você não pode ter, Pascoal, você não pode ter essa perda técnica do Campeonato Brasileiro para todos os times. Não só para quem tá brigando lá em cima, como para quem tá brigando lá embaixo. Por exemplo, vocês falaram do Vasco. O Vasco não é um time hoje que tá na zona de rebaixamento, mas já esteve. O Thales Magno é um cara que faz muita falta pro Vasco, cara. Assim como o Everton pode fazer. O Thales Magno, ou ele faz o gol ou ele dá o passe pro gol. E aí, como é que vai resolver? É isso que eu tô falando, Como Pascoal. é que resolvemos isso? Não pode haver esse prejuízo técnico no futebol brasileiro. Os times, eles dependem desses jogadores, cara. Tanto para quem tá lá em cima quanto para quem tá lá embaixo. O Flamengo, pela qualidade de elenco que ele tem, Paulo, ele pode talvez repor à altura jogadores que possam sair. Mas vão fazer falta os dois principais jogadores. Eu concordo com você. Por exemplo, o Scaloni está convocando a seleção da Argentina também para amistosos data FIFA. E o Flamengo, fora esses dois que ele perdeu, ele vai perder a Arrascaeta. Não, ele perde outros jogadores. Provavelmente o Berrio para a seleção da Colômbia. Para, né, Pascoal? Só para dizer uma coisinha, o Scaloni é o técnico da Argentina. Ele foi mantido como treinador. Para, né, Pascoal? Mas lá para o campeonato. Sim, mas ele não convocou ninguém de Boca e River. Coerente. Não convocou ninguém de Boca e River. Claro. Tá certo. Não convocou ninguém. Para mim, na minha visão, o técnico da seleção brasileira dá de ombros para os clubes brasileiros. Exato. Ele diz assim, o problema de vocês é a CBF. O meu problema é convocar a seleção. O problema de vocês, clubes, resolvam com a CBF. Então, os clubes, quando forem assinar, não vão fazer isso, porque os caras entram na reunião do Conselho Arbitral, e está aqui o Paulo Lima. Pires na mão, né? O Paulo Lima, que cobriu tantos conselhos, até mais do que eu, como repórter, nós somos contemporâneos da reportagem, a gente sabe como é que os caras entram. A primeira pergunta é a seguinte, doutor, quanto é que eu vou receber? É o Pires na mão. Doutor, quanto é que é a cota desse ano para nós lá conversar? A cota quanto? Ou não é isso? É isso. Mas tem um documento, vocês têm que assinar um documento aqui dizendo que o campeonato está aprovado, nós acertamos depois. Quanto é que não temos que receber? Aí o cara vai daqui, entendeu? E assina sem ver. Eu não estou falando por ouvir dizer. Ou estou falando alguma coisa que eu tô... Totalmente verídico e concordo plenamente com o relator. Assim que assina liberação de campeonato no Brasil. Outra coisa, aí os caras fazem assim, doutor, nós temos que ter pelo menos uns jogos aí pra gente, sabe como é que é? Não dá pra jogar tudo em casa, porque tem o Flamengo, porque vai jogar com o Corinthians, porque vai jogar com o Palmeiras, vai jogar com o Vasco, aí nós precisamos desses negócios, nós temos que vender um jogo pra cá, um jogo pra lá. Aí, então é o seguinte, 5 jogos só. Não pode, meu senhor! Mas 5 jogos, os 5 últimos jogos como mandante, vocês não podem vender, hein? Não pode, meu senhor!
Ou nós partimos para ser organizados definitivamente, ou nós partimos para ter transparência definitivamente, e essa é uma missão do atual presidente da CBF. Ele pode fazer isso, por quê? Porque ele está chegando agora, acabou que está chegando agora. Ele acabou com o bom, né? Ele acabou com o bom. Aí ele vai lá e chega e vai fazer o seguinte, ó, o pai dele, eu conheci o presidente da CBF, com todo respeito a ele, claro, hoje ele é presidente da CBF, levado pelo pai para ver jogo do São Paulo, e eu era repórter. O pai do Caboclo, o seu Carlos Caboclo, o pai dele, o cara é maravilhoso, sensacional. Eu bato palma de pé para o seu Carlos Caboclo, porque é um cara que eu tenho que fazer, sabe, todos os elogios a ele, porque é um cara maravilhoso. Sabe, sensacional. E o rapaz, o presidente da CBF, eu não o conheço agora, conheci garoto. Agora, sendo presidente da CBF, nunca conversei com ele nesse momento. Mas espero que ele tenha levado aquilo que o pai dele deixou para ele, porque é sensacional e maravilhoso. O pai dele era incrível. Então, esse negócio de 5 datas, 5 mandos para reverter. Gente, não pode. Não pode. Data FIFA, não pode ter jogo do Campeonato Brasileiro. Não pode. Ah, mas o campeonato fica exprimido. Não é. Você resolva o seu problema. Encurte as datas dos estaduais. Modifique. Ah, mas o ano que vem tem parada para a Copa América de novo. Problema. E o ano que vem não para nem na Copa América. O Campeonato Brasileiro vai seguir com os jogadores atuando pela Copa América, na minha visão. E aí, o que faz o técnico da seleção brasileira hoje? Vocês se resolvam aí com a CBF. O problema é de vocês. Vocês resolvam. O Flamengo pode perder 4 ou 5 jogadores. Em 11 partidas, vai ficar sem o Renier. Em 11 partidas, o Vasco não vai ter... Bateu na madeira aqui. Se acontece qualquer problema com os 4, 2 do Grêmio, 2 do Flamengo, que estão nessa semifinal da Libertadores. Nada impede de um cara voltar à seleção com um desconforto muscular. Pois olha aí. Olha lá. Tem esses dois aí, ó. Rodrigo Caio e Gabigol não vão enfrentar o Atlético Mineiro e o Atlético Paranaense. Isso. Perfeito? O Renier deve ficar 10 rodadas sem atuar. Até 11, né? Junto com o Thales Magno. Junto com o Thales Magno, que são jogadores da Seleção Brasileira Sub-17, que farão o Mundial que será disputado aqui no Brasil. Perfeito? Gente. Vamos ouvir o Tite falando a respeito das convocações e como é que ele encaminhou essa situação. Vamos lá. Nas últimas horas foi muito interessante o torcedor discutindo seleção brasileira. Convoca ou não convoca os jogadores que atuam no Brasil de Flamengo e Grêmio? Como que você convive com isso? Até por causa de Libertadores, de Campeonato Brasileiro. O presidente Caboclo, na sua posse em abril, prometeu no calendário do ano que vem, quando a seleção jogar, Juninho? Não ter jogos do Campeonato Brasileiro. Como que o torcedor exerce esse tipo de cobrança em cima de você? Eu sinto isso, sim. Na minha resposta, eu quero ser ético e educado, eu não quero ser politicamente correto, não, porque politicamente correto, para mim, é pejorativo. E há uma diferença muito grande entre ser politicamente correto e ser justo, em ser educado. Há uma diferença muito grande. Eu quero ser ético e educado. Tinha torcedor do Flamengo que olhava para mim e o Gabriel jogando muito, porque eu acompanhei os 2 jogos em loco, a final da Copa do Brasil, assim como o jogo do Flamengo, decidindo Flamengo e Santos, as 2 melhores equipes. Né? E uns olhavam para mim, na entrada do estádio, eu e o Juninho, eles falavam, Gabigol, o cara tá jogando muito, e vai Bruno, e o Rodrigo tá de volta, e aí, Felipe, não sei, e aí vem uma série. Aí daqui a pouco eu tô assistindo o jogo lá em cima, o cara olha para mim e diz, Gabriel não. Por esse sentimento. Eu tenho uma responsabilidade muito grande. E quero, de alguma forma, premiar quem merece. O Gabriel merece, o Rodrigo Caio merece, assim como outros tantos, mas também tem uma situação de bom senso em relação às equipes todas. Matheus da mesma forma, Cebolinha da mesma forma. Nós seguramos quando era a final da Copa do Brasil, pela dimensão que tinha. Tu imagina convocar Santos, convocar Cebolinha, poder convocar um Bruno Guimarães, poder convocar Matheus numa situação... Em alguns momentos que for possível, sim, mas também há essa condição de bom senso, de ética, de educação que a gente procura. Não politicamente correto.
Não tem nada que falar. Não politicamente correto, mas bom senso. Eu recebi uma mensagem aqui do amigo seguinte: nem em missa rezada em latim você tem tanta dificuldade para entender o que você fala. É inacreditável, cara. Nem em missa, o cara mandou super gente boa, amigo de longa data. Paulo, nem em missa rezada em latim você consegue entender o que o Tite fala. Ele vai falando. Queria ver se ele fosse técnico do Flamengo nesse momento, se ele ia ficar satisfeito com o técnico da seleção brasileira convocasse 2 jogadores dele. Como? Ele não ficava quando era técnico. Exato. Não tem que desfalcar Flamengo e Grêmio nesse momento. Deixa a concentração dos caras. Os caras estão numa reta final de Libertadores da América. Então, mas o Paulo, eu concordo contigo, mas Tite, se coloque no lugar do Tite também. Mas aí tem outras pessoas para colocar. Então, eu entendo, mas, por exemplo, o negócio é o seguinte, repito, o Tite ele acabou de ganhar uma Copa América. O Brasil ele fez 2 amistosos, um ele empata e o outro ele perde. Mas é fase de preparação, Então, mas é que tá, as críticas já começaram novamente, mesmo tendo ganhado a Copa América. E se perder a Juba lá fora agora, com os caras que ele convocou? Então, mas é que tá, é um processo de renovação na seleção brasileira. Eu também não convocaria e eu também fico transtornado vendo de fora, mas agora me colocando no lugar do Tite, eu talvez pensasse da mesma forma. A gente acha que precisa ampliar essa discussão para que mude-se, talvez, a estrutura do Campeonato Brasileiro para que não percam jogos esses jogadores que estão vestindo a camisa da seleção brasileira. O Brasil é o país que ainda mais exporta jogadores para o velho continente, para a Europa. Na Liga dos Campeões da semana, o Brasil é o país com mais atletas representando dentro de campo, né, o campeonato local, ou seja, todos jogadores experientes. Então, não há justificativa e nem desculpa do Tite para deixar de fora 4 míseros jogadores aqui do Brasil, não estou míseros no sentido, né, da ironia da situação. Por gentileza, né? Porque ele tem outras 20 opções da Europa que, entre aspas, podem ser desconhecidas, mas que podem fazer parte do processo de renovação da seleção. O Fazigano, ele como treinador, eu não cabe a mim defender o Tite. Cadê o Tyson, que você ama tanto? Ah, não, mas aí o Tyson é retrocesso, gente. Tá falando renovação. Eu acho que a coisa é muito... A coisa é muito simples. A coisa é muito simples. Simplifique, Flavinho, vai. Muito simples Tem um WhatsApp pra gente soltar aí. Mas simplifique. O Brasil não para o seu campeonato em data FIFA. Perfeito. Isso aqui é um absurdo. Então é o seguinte, não se convoquem jogadores que atuam no Brasil na data FIFA. Quando for data FIFA. Se o Brasil é incapaz de parar o seu campeonato, e não acho que seja incapaz. Culpa da dona da seleção. Na verdade, não é incapaz de parar o campeonato. Na verdade, é interesses, porque o futebol, ele dá muita audiência na televisão, a gente sabe. Parar um campeonato brasileiro, que dá muita audiência durante, sei lá quantos dias, 2 semanas, porque data FIFA aí agora são... 10 e 13. Dia 10 e dia 13. Então significa que os jogadores são convocados. Acho que é 10 e 13 que o Brasil joga. 10 e 13. Então você significa que você pega aí uns 3 dias antes, do dia 7 ao dia. Mas, Flávio, jogar 20. Em Singapura. Eu sei, Pascoal, isso que eu tô falando. Mas são 24 horas de voo. Então é o seguinte, já que o país é incapaz de fazer um campeonato que pare durante a data FIFA, que fique determinado, e os clubes ainda exigir isso, que os seus times não cedem jogadores para a seleção brasileira. Em data FIFA. Mas na reunião do Conselho Arbitral. E façam isso. Agora, ainda assim, alguns clubes continuarão sendo prejudicados, porque tem clubes no Brasil que tem jogadores que são de outra nacionalidade e que são convocados pela sua seleção. O Santos tem 6 jogadores internacionais. E esses países não têm culpa, essas seleções não têm culpa da iniquidade do futebol brasileiro. Então, que convoquem. Mas que, pelo menos, a CBF não sabote o seu próprio campeonato. O Fazigano tem razão. Aliás, há anos que 98% dos jogadores convocados atuam na Europa, né? Então, que se convoque gente. São 7 jogadores do brasileiro que atuam no futebol brasileiro. Para não atrapalhar o campeonato. Que estão nessa relação. Pronto, é simples. Não há necessidade do Gabigol e do Rodrigo Caio. Não há. Cebolinha, cara. E do Cebolinha. Não há. Para amistosos, não há. Se vire, Tite. Você está tratando dos quatro. Vamos para o WhatsApp, por gentileza. Jogando gol pra caramba.